De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho aqui do cuidado com o nosso coração na companhia do Dr. Márcio Fiore Rufato. Gratidão pela participação conosco, doutor. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Estamos aí. Doutor, coração sempre é uma questão pontual aqui, não é, quando a gente fala de saúde, e que existe toda uma série de ações preventivas, não é? Mas muitas vezes as pessoas adiam um pouquinho, deixam um pouquinho de lado, não ficam tão atentas. Sim. E apesar de todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente continua tendo um número, não é, de problemáticas muito superior do que deveria ter. Sim. A doença cardiovascular ainda é o que mais mata no mundo, né? Mais do que qualquer câncer, que qualquer outra doença. Não só em termos de Brasil, em termos de mundo, né? Uhum. E a gente observa justamente isso. Eu atribuo um pouco aos fatores de risco que levam eventualmente a um evento cardiovascular, como a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, que é a alteração de colesterol, triglicérides. São patologias que são difíceis da pessoa perceber. Uhum. São situações que não provocam sintomas, não dói. A realidade é essa. E tudo que sintoma até tem, né? Mas porque não dói, a pessoa não vai atrás. Se uma pessoa tem uma fratura no pé, ou está sentindo uma dor numa articulação, no outro dia ela está no ortopedista. Se ela tem algum outro problema que provoque algum desconforto, ela procura. E pego, por exemplo, assim, a hipertensão arterial. A gente fala que é assassina silenciosa. Porque é muito difícil a pessoa ter um sintoma clássico, específico, e dar o verdadeiro valor que precisa. Colesterol não dói, triglicéridos não dói, diabetes não dói. Então, por isso que o pessoal ainda não dá o real valor a esses fatores de riscos. Uhum. Né? Então, é isso que eu acredito que fica um pouco para lá. E um outro fator é a prevenção cardiovascular depende muito da pessoa. Ela mudar os hábitos de vida. É difícil mudar os hábitos de vida. Ela se propor a fazer uma atividade física, comer melhor, estar sempre atento aos exames, fazer exames periodicamente. Então, é uma cobrança que ela tem que ter. E muitas vezes isso, pela própria acomodação normal do ser humano, ele acaba deixando de lado. E o tripézinho preventivo lá, não é? Que é alimentação saudável e correta, exercício e bom sono, não é? Isso, para qualquer especialidade médica, é a receita. E a gente percebe assim, a questão da modernidade, ela trouxe muitos avanços por um lado, mas por outro lado a qualidade de vida caiu. Em termos de hora de trabalho, de estresse, de cobrança. Hoje, o teu trabalho não acaba na hora que você vai para casa. Ele te acompanha. Então, você viu surgindo ultimamente síndrome de burnout, essas outras síndromes de cansaço físico, de exaustão física. E a gente sabe que o estresse é um dos fatores para a doença cardiovascular. Então, isso é um ponto fundamental que eu acredito assim. Falar, por que tudo tem mudado, tem surgido medicações novas, tem surgido tratamentos novos, mas a mortalidade em si ainda não caiu. Porque a qualidade de vida nossa também não evoluiu de uma maneira boa. Ela evoluiu muito mais para o lado da cobrança. Isso é do tempo curto para você fazer uma atividade física. Geralmente, a alimentação saudável, ela é mais cara que o alimento processado, que é aquele que é só se abrir um pacotinho e pôr na mesa. Uhum. Isso e aí a pessoa faz a conta no final do mês, fica mais pesado realmente. Pessoa que voltar só para comer aquilo que ela tem de mais saudável, é um preço mais elevado do que as porcarias, vamos dizer assim, né? Os fast foods da vida, tudo isso daí, né? E de fato, não é? A gente acaba observando que muitas vezes a pessoa tem que tomar um susto, não é? Para tentar alterar essa rotina, e muitas vezes também a gente carrega essa rotina mais pesada, não por obrigação, não é? Mas porque entrou nessa roda viva aí, porque em tese, né? Olha, legalmente assim, olha, você saiu do trabalho, desliga o celular, né? Tem ferramentas para se fazer isso e para conseguir ter mais qualidade.
A gente pega essa história, a história dos boletos, né? Tem que pagar os boletos, então você tem que se virar. Só que acaba sendo, de um certo ponto, a abusiva cobrança que hoje a pessoa tem, né? E até pela própria concorrência, a pessoa não deixa de atender, mesmo que seja fora de hora, mesmo que seja o tempo que ele está com a família dele, mesmo que seja o tempo que ele está fazendo sua atividade física. Isso gera um grau de estresse, porque a pessoa não desliga. Ela vive naquele ritmo de trabalho constante. Nessa questão aqui da mudança, né, o José Carlos falando justamente isso, né, que teve um susto, teve um infarto, e aí começou a alterar a rotina. E ele coloca aqui, não é, que no caso específico dele, ele percebeu que era mais uma questão de criar o hábito do que em si a conduta. Ele coloca, por exemplo, a gente estava falando daquela questão dos preços, né, dos alimentos e tal. Ele diz que, de fato, né, dependendo do alimento, é mais caro. Só que se você vai na parte do hortifruti do mercado, ele é mais barato do que o resto. É que você tem que fazer o preparo disso, que você gasta um pouco mais de tempo. Né? Mas que dá para encaixar assim. E ele diz que mudou não só a qualidade de vida, como ele diz que ele vive muito melhor hoje depois do susto. Mas é o que você falou, é o trabalhoso. O alimento processado, ele está lá pronto na prateleira. Você pega ele, põe no carrinho e vai embora. A questão do hortifruti, você tem que escolher, você tem que pôr no saquinho e vai, e faz conta. E ver a quantidade que você vai pegar corretamente. Então, tudo isso, mas é uma jogada que a própria indústria faz para ser assim, né? Para você ter essa facilidade. E voltando aqui na questão, a gente sempre procura fazer o que a gente chama de prevenção primária. Que é o quê? Antes de acontecer. A prevenção secundária, você já se tornou um paciente automaticamente de alto risco. Para o resto da vida você vai ser de alto risco. O problema já está instalado ali. O problema já está instalado. Então, obrigatoriamente, você vai ter que seguir o certo. Senão, a chance de acontecer um evento muito pior do que foi o primeiro, ou até mesmo um evento fatal, é muito grande. Então, a situação, igual ele falou, acaba levando ele a mudar os hábitos, obrigatoriamente. É uma escolha de vida. Ou ele vai ser desse jeito agora, ou não vai ter mais solução. E é exatamente por isso que a gente vê que qualquer check-up que você vá fazer, a lista de exames básicos envolvem também a questão cardiovascular. Tem que envolver justamente por conta disso que eu falei no início. Os fatores de risco ligados à aterosclerose são fatores que não promovem sintomas. Então, se você não fizer um exame frequente, aí, pelo menos a cada 6 meses, de colesterol, triglicérides, diabetes, função renal, que é importante, a gente sabe que o paciente com doença renal crônica, ele aumenta o risco de ter evento cardiovascular. Então, se você não fizer isso, não for atrás, você não fica esperando em casa que não vai te mostrar, não vai te dar um clique. Às vezes o clique já é o evento principal. Um infarto, um AVC, alguma coisa desse tipo. A Mara, doutor, colocando uma questão interessante. A gente estava falando aí, né, do aumento do estresse como fator de risco e de complicações que a gente tem hoje na vida moderna. E ela coloca a questão do aumento de casos nas mulheres, né, que agora também, né, estão cada vez mais no mercado de trabalho, acumula a rotina doméstica dos filhos, etc. O crescimento, a curva tem sido desproporcional no público feminino. Tem. Naturalmente, o homem tem evento cardiovascular com mais proporcionalmente maior que a mulher até a mulher entrar na menopausa. Isso já é automático, não entrou na menopausa, vai empatar. Só que a gente tem visto que isso não é empatar, elas estão conseguindo passar. Mas por conta disso, a mulher hoje ela tem uma carga de trabalho dobrada, triplicada. E isso com certeza influencia na situação do estresse, da ansiedade, de tudo que ela tem que dar conta. E não que, assim, os papéis logicamente têm que ser divididos, mas a gente sabe que às vezes a mulher acaba abraçando muito mais isso para ela. Isso com certeza teve influência nesse aumento dos eventos cardiovasculares nas mulheres. Renato aqui, não é? Fator genético, não é? Entra aí no cálculo de risco? Entra.
Se você tem um familiar de primeiro grau, seja um pai, um irmão, do sexo masculino, que teve infarto com menos de 55 anos, tem o fator de risco elevado, ou do sexo feminino, se for abaixo de 65 anos. Então, isso tem uma carga. São os fatores que a gente chama de não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis são a genética, a idade, a raça. E esses daí a gente não tem como mudar. Tá? Então, a carga genética entra nesse daí. Tá? E aí, sempre a gente tem um fator conjunto aí que são os chamados fatores ambientais, né? E a família, ela carrega o fator ambiental junto também, né? Então muitas vezes, olha, você tem um fator genético sim e continua fazendo errado, né? Continua passando o fator ambiental para as outras gerações, que agrava ainda mais o problema. E isso daí, assim, a gente vê que às vezes o hábito ele é dentro de casa, né? Os bons hábitos você cria dentro de casa, né? Então, se às vezes o evento já aconteceu, mesmo que seja dentro de casa, e aquela pessoa que sofreu não mudou, o teu espelho vai ser aquele. Então, você não dá a verdadeira importância ao problema que aconteceu, né? E isso daí influencia, né? Os hábitos a gente muda dentro de casa. E a gente acaba vendo isso também, né? Muitas vezes, olha, uma pessoa na família entrou com restrição alimentar ou resolveu fazer uma alimentação mais saudável. Sim. Se a família toda entra no pacote, é muito mais fácil, né? Se tem lá um só, né? Esse um só tá bom, ele comprou a verdura, o legume, ele está num processo mais saudável, mas tem o pacote de bolacha do outro no armário, né? Isso acaba dificultando. Dificulta muito, imagina. A pessoa tem que ficar passando, ele já era habituado de uma maneira errada. Aí ele fica restrito dentro de casa, mas não restrito totalmente, porque está todo mundo ainda continuando fazendo errado. É uma tortura, né? É uma tortura. O ideal seria todo mundo abraçar, né? Até porque geralmente estava sendo feito coisas erradas e continua, no geral, no âmbito do lar inteiro, né? Então, O Pedro colocando aqui, tabagismo ainda é um grande problema? Sempre. É um dos fatores de risco, né? É um dos fatores de risco ali junto com o diabetes, com a hipertensão arterial, com a dislipidemia. Sempre. E tabagismo como um todo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam a respeito de cigarro. Aí a gente teve, depois das proibições, restrições ligadas ao cigarro, cada dia surge uma coisa nova, né? É narguile, é pendrive, etc., com riscos tão ou pior do que o original. Eu acho que eles estão conseguindo piorar. O que já era ruim, eles estão conseguindo piorar. Porque, além de tudo, você viu acontecendo alguns casos aí de algumas pneumonites químicas, né? Uma coisa nova aí, né? Relacionada, nova não a doença em si, mas relacionada àquilo que parecia ser inocente. E mostrou que não é inocente, coisa nenhuma. Então, é um hábito que tem que ser abolido, né? No geral, né? Em todas as classes. Né? Exatamente. Todas. E que ainda continua vitimando pessoas, né? Quando a gente fala isso, ainda dando problemas cardiovasculares sérios, né? E de novo, né? A gente está falando aqui de hábitos. Sim. É complicado porque é vício, né? Então é um dos hábitos mais difíceis. Muita gente fala que é mais difícil se livrar da dependência do tabaco do que de muitas drogas. O potencial de vício do tabaco é maior do que da cocaína. Então é uma luta, né? E realmente às vezes você vê a pessoa que infartou, que era tabagista, a pessoa quer parar, mas é uma luta constante. A gente tem algumas medicações, tem as terapias em conjunto que são feitas, mas é uma luta. O ideal é não começar, né? O ideal é não começar. Vânia falando aqui de uma outra questão, que é o álcool, né? Sim. E colocando que às vezes ela fica confusa porque dependendo da matéria, olha, se indica uma dosezinha, um cálice de vinho, etc. O problema do álcool é o equilíbrio aí. Tudo na vida, né? É o equilíbrio, né? Então, o álcool, ele se mostrou em alguns estudos que ele é protetor, mas em dose baixa. Não adianta. Aí a pessoa fala, não, então peraí, eu vou somar as doses de todos os dias, vou descontar no sábado. No final, não funciona. Perdeu o equilíbrio, né? Aqui voltamos a falar aí do equilíbrio. E para tudo é assim. Na alimentação também, não adianta o cara fazer certo lá. Na semana inteira tá tudo legal, aí no sábado come churrasco o dia inteiro, para finalizar pede uma pizza.
a gente tem que encontrar o meio termo, né? Então, E como a gente estava falando de hábito, não é? Isso também entra no prazer e no paladar do sujeito, né? Quando ele se habitua, ele começa a, de fato, a gente estava falando de tabagismo, né? Quantos depoimentos que a gente já teve aqui de tabagistas que falaram assim, olha, parei e voltei a sentir o sabor das coisas. exato. Não, e o próprio condicionamento para fazer as coisas, capacidade cardiorrespiratória. E a gente vê que a questão de alimentação do tabagismo, se fosse extremamente ruim, se não provocasse algum prazer na pessoa, ninguém ia estar fazendo. Se você falar para mim, Márcio, mas uma pizza não é muito melhor do que um pratinho aí de salada de alface, não sei o quê. Aí a questão da escolha da pessoa, principalmente aqueles que já passaram por um problema sério, que poderia ter ceifado a vida dela. E é aquilo que a gente já conversou. O nosso papel é de orientar, de prescrever, mas na hora que o paciente vai para a casa dele, vai depender dele. E eu costumo falar assim, o cara que infartou, pela dor que ele sentiu, que tem gente que fala, parece ter um caminhão passando no meu peito. Aquele trauma ali, ele muda a vida da pessoa. Se mesmo com aquilo a pessoa não mudar, aí também não tem muito o que ser feito, né? A gente está falando dessa questão, né, de ser uma doença silenciosa e é o que o Felipe questiona aqui, né? Existe algum elemento, né? Tem algum sintoma prévio, né? Além da questão de exames, vamos deixar os exames de lado aí, né? Quais seriam aí relatos de sintomas ou de sensações? O que tem que chamar atenção, lógico, o clássico, a dor no peito, uma dor no peito estranha que a pessoa não tinha e começou a ter. Isso provavelmente vai chamar mais atenção. E dores persistentes, assim, vão persistentes, e voltam. Muitas vezes relacionado com o esforço físico que a pessoa tinha o hábito de fazer, aí é que ela começou a sentir uma coisa que ela não sentia, que era a dor. Mas a gente chama atenção para outros sintomas. Tontura, palpitação, falta de ar. Querendo ou não, isso daí pode estar chamando atenção para alguma situação que teu coração não está funcionando legal. Temos que ver por que é. Então, é silencioso. Os fatores de riscos para a doença coronária são silenciosos. Mas quando ela está instalada, a aterosclerose está instalada, que você já começa a ter um déficit de débito sanguíneo ali, de passagem de sangue por alguma das suas coronárias, muito difícil você não começar a ter algum sintoma, alguma coisa que te chame a atenção, que mudou. Você percebe que alguma coisa mudou. Principalmente na hora que você faz algum esforço físico ou passa algum estresse. Passou um baita de um estresse lá, começou a ter um abafamento, uma coisa esquisita, teve tontura, o coração acelerou demais, mas de uma maneira que você vê que não é aquela, ele só acelerar, mas ele está dando uma falhada. Vai atrás, porque às vezes você está tendo uma chance que um monte de gente não está. Exatamente. Às vezes o primeiro evento já é um evento principal, já é um infarto, um AVC, um evento maior aí que a gente chama. E para mudar o hábito, para mudar a rotina, é bom também, não é, procurar um profissional, no sentido de uma outra questão cardíaca que a gente vê muito. O sujeito resolve, né, entrei aí no meu projeto verão, Sim. né, vai para uma academia, começa a praticar exercício sem passar por uma avaliação médica. É importante, sim, a gente sempre frisa que tem as faixas etárias, assim, acima dos 40 anos, passa a ser mandatório você passar por uma avaliação se você quer fazer uma atividade física um pouco mais vigorosa. Seja uma academia, seja um crossfit, seja uma corrida. E é importante, assim, abaixo disso, também, se a pessoa quer fazer algum tipo de atividade ou tem um histórico familiar de doença cardiovascular precoce, pelo menos fazer algum exame básico, que seja um eletrocardiograma. Não precisa ser necessariamente um teste ergométrico, mas é importante. Por quê? Talvez se descubra alguma situação justamente em exames simples, não é uma coisa absurda. E a pessoa às vezes nem sabia que tinha. A gente já vê muito isso acontecer, né? Então a avaliação ela é importante para quem quer iniciar uma atividade física, que está totalmente parado.
faça a avaliação, ao invés de inventar de sair correndo ou ir fazer fica lá 5 anos parado e fala, hoje eu vou tirar o atraso, pega para correr 1 hora. Não tem nem... Ao invés de uma ação gradativa, né? Vou fazer uma caminhada, iniciar uma caminhada, até onde o fôlego aguenta ali, gradativo. Isso daí. Vou comprar o pão hoje a pé. Que comece assim, saia da inércia. A gente volta na questão lá do início, porque a doença cardiovascular também, um dos fatores é a comodidade que a gente tem hoje, né? Aquela história de pegar a foto antiga lá da década de 20, 30, todo mundo era magrinho, só que tinha um carro na cidade, tinha um bondinho e um carro. Então todo mundo tinha que andar, tinha que fazer os exercícios, né? Comiam bem melhor, né? Tudo natural, né? Não tinha pouca coisa industrializada. Então isso tudo mudou, né? Eu vi uma matéria esses dias que falava a respeito dos streamings, né? Dos canais, Sim. dos vários canais, que os streamings só deram certo porque inventaram um controle remoto. Porque se precisasse levantar toda vez para fazer a escolha, não teria o sucesso que tem hoje. Exatamente. Né? E de fato, nas pequenas coisas, a gente criou comodidade. Não é? E é bem por aí, é justo, é o controle remoto. Hoje você tem um aparelho que faz tudo dentro da tua casa. Se você quiser, acende tua luz, liga teu ar, né? Liga o ar do carro. Então, para cada vez deixar a pessoa mais grudada no sofá e parar de fazer as coisas. O conjunto de pequenas atividades que a gente fazia no dia a dia, na soma, ajudava demais, né? E a gente foi criando ferramentas que inibem essas ações. Uma bobeira. Quantos carros que você vê hoje que o vidro é manual? E querendo ou não, tudo está voltado a isso. A lei do menor esforço. É a lei do menor esforço. E para tirar um corpo da inércia fisicamente é muito mais difícil do que deixar ele lá. E a Rosângela, com a questão das doenças específicas, né? Porque a gente está falando tudo aqui, né? Quando a gente fala dessas do grande bolo aí, né, da questão cardiovascular, a gente está nessa questão mais geral que é do hábito, não é? Mas a gente tem pessoas que nascem com alguns problemas, a gente tem alguns problemas específicos e que chamam muita atenção e que também tem que se observar aí, porque são os casos, em especial de pessoas jovens, né, que as pessoas muitas vezes se assustam, não é? Mas fulano estava bem, não tinha nada e de repente vem a óbito aí com uma problemática. Sim, dentro disso, é uma gama muito grande da cardiologia, que são as cardiopatias congênitas, né, que geralmente já são descobertas lá no desenvolvimento intrauterino. E tem algumas patologias que realmente, por ser ligado à genética, à parte gênica da pessoa, não tem uma cura específica, ela tem um acompanhamento. Tem algumas que são muito limitantes e tem algumas que dá para a pessoa ter uma sobrevida, às vezes tem que, logo ao nascer, tem que fazer alguma correção de alguma comunicação de um lado de coração para outro, de alguma transposição dos vasos maiores do coração, da artéria com a aorta pulmonar. Tem várias patologias que são as congênitas aí, e cada uma tem um grau de gravidade. E isso realmente é uma situação que tem que ser acompanhado, mas assim, não tem muito o que ser feito, né? Não tem muito o que ser feito, que eu digo, se for eventualmente acontecer, vai acontecer. Você tem que estudar o que é, qual que é o tipo da patologia e ver a saída que tem para esse problema. Perfeito. No caso específico aí, nós tivemos a questão do João Carreiro, não é, que passou por uma questão cirúrgica e etc. Caso específico dele, era uma patologia dessas genéticas? O prolapso de válvula mitral, que é o que aconteceu com o João Carreiro, já é uma degeneração que começa a acontecer na válvula no desenvolvimento intrauterino. As nossas válvulas, elas dividem as 4 câmaras do nosso coração. Nós temos 4 válvulas para fazer
a passagem e a restrição de sangue de um lugar para o outro. No prolapso da válvula mitral, se a proteína, o colágeno ali que forma nossas válvulas, elas formam por um órgão de fechamento, que é um tipo de uma tampa, e tem as cordas tendíneas embaixo que abrem e fecham essa válvula. No caso do prolapso, você tem uma degeneração na proteína ligada ao colágeno, ela se afrouxa. E às vezes um pedaço dela cresce mais que o outro, empurra o outro lado, ela forma um tipo de um paraquedas. E aí quando esse sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, essa válvula que teria que estar hermeticamente fechada, ela sofre uma insuficiência. Deixa escapar. E volta o sangue para o átrio esquerdo. Se achava que a proporção disso na população seria de 5 a 10%. Mas não é. Com o advento agora dos novos aparelhos de ecocardiografia, foi visto que isso daí fica em torno de 2,5%. É um número alto, mas diminuiu. Não é porque parou de acontecer, é porque modernizaram-se os aparelhos. Você pegar uma câmera de um celular de 10 anos atrás e comparar com o de agora, foi isso que aconteceu. E especificamente no prolapso da válvula mitral, é uma doença predominantemente benigna, que muita gente vai ter e nem vai saber que teve. Mas até 10% dos casos pode evoluir de uma maneira que tenha que trocar essa válvula, que tem que fazer alguma plastia ou a troca total dessa válvula aí. Que é o que eu acredito que acabou acontecendo no caso dele. E aí é aquela questão, né? É uma questão cirúrgica e todo o processo cirúrgico tem o seu grau de risco, por mais que você analise, estude os casos, etc. Né? O paciente sabe que corre um risco e que foi o que aconteceu no caso dele. Não tem jeito de você falar que uma cirurgia cardíaca, ela não tem pelo menos um moderado risco. No caso dele, especificamente, foi uma cirurgia que a gente chama de peito aberto, porque você às vezes tem a opção de fazer a plastia da válvula por catéter, que é menos invasiva, mas mesmo assim é invasiva e tem risco de complicações. Mas no caso dele, especificamente, foi uma cirurgia de peito aberto. Como é feita a cirurgia de ponte safena também, às vezes numa correção de aorta. E ela por si só já é um procedimento que é totalmente não fisiológico, vamos dizer assim. Você tem que desviar o sangue desse coração para uma circulação extracorpórea, para um aparelho que vai fazer o papel do coração e do pulmão e voltar ele. Durante a cirurgia... Separa esse coração? Separa, justamente. E às vezes na volta desse sangue, na volta desse coração, que você tem que estimulá-lo eletricamente para voltar, muitas vezes o teu organismo pode ter uma reação inflamatória, aquele sangue que está passando num meio que é estranho a ele, pode ter um estado de alteração de coagulabilidade, formar trombos e aí formar algum evento tromboembólico. Então sempre vão ter seus riscos. É uma cirurgia complexa, né? Uma cirurgia cardíaca, em todo caso, ela tem um risco pelo menos moderado. Né? E uma coisa que o doutor coloca aí é que cada vez mais, e é uma das coisas que evoluiu muito dentro da cirurgia cardíaca, que são as menos invasivas, não é? Antes era tudo peito aberto. Era tudo peito aberto. E o que fala assim, então por que não foi a dele não invasiva? Porque depende muito da anatomia, do tamanho que está o problema, vamos dizer assim. Às vezes você não consegue, pelo catéter, fazer a correção daquela válvula de uma maneira correta. Por isso também a descoberta precoce é um fator que ajuda aí no processo. É um fator que ajuda. O prolapso, assim, ele não tem cura. O que você tem que fazer é um acompanhamento. E ver, assim, já percebeu que tem um grau de comprometimento, que possa evoluir de uma maneira... Por quê? Esse prolapso, se ele é muito grande, se provoca uma insuficiência mitral importante, você começa a ter um risco de desenvolver arritmias mais sérias, desenvolver insuficiência cardíaca. E às vezes você vai querer abordar esse paciente na hora que ele está nesse momento de descompensação, de comprometimento já de funcionamento importante desse coração. O risco vai lá para cima. Então é importante ter o acompanhamento. Perfeito. Nessas questões específicas aí, não é o acompanhamento médico, é entender que, né,
você pode muitas vezes, e muitas pessoas convivem sem a necessidade da cirurgia, né? Desde que aí tenha um regramento, mas em alguns casos a única opção é cirúrgica mesmo. Não tem, igual eu estava falando, até 10% pode acabar evoluindo para a cirurgia. E, na realidade, sim, é uma patologia benigna, mas não deixa de ser uma patologia. Pessoas com prolapso, se não tiver repercussão hemodinâmica, que a gente chama, se não tiver tendo algum problema ali do fluxo sanguíneo dentro do coração, podem ter uma vida normal, podem fazer a sua atividade física, fazer uma vida normal, mas tem que ter o acompanhamento. A gente, para quem tem prolapso, a gente sempre orienta, pelo menos está fazendo um ecocardiograma uma vez ao ano, mesmo que não mudou sintoma, mesmo que a pessoa não mudou o que a gente chama de classe funcional, que é a capacidade de fazer as atividades físicas ou atividades diárias. Muito bom. Renato, também colocando uma questão aqui, não é que de fato foi, né, extremamente relapso com a saúde durante toda boa parte da vida e aí, né, teve que entrar numa gama de medicamentos e cuidados até, né, como a gente estava citando aqui, começou a seguir lá o tripézinho, né, exercício, alimentação e etc. E dá o depoimento aqui que inclusive reduziu drasticamente os medicamentos depois disso. É um coadjuvante, né? Muitas vezes a gente acha que o medicamento é o principal, mas se ele é acompanhado da dica do médico, o medicamento pode até ser reduzido, em alguns casos, dependendo da situação, até retirado. Até retirar. Tem esse mito, né? Que a pessoa, vou começar a tomar remédio de pressão, nunca mais eu vou parar. E acaba se apoiando nisso, né? Já sabe que é hipertenso, já está tomando remédio, fala, para que eu vou me preocupar agora? Aí exagera na vida, mas ainda tem que aumentar a dosagem do remédio. Você entendeu? E você consegue. A gente vê muitos casos, por exemplo, não só relacionados à cirurgia bariátrica, que a pessoa tem uma perda de peso importante, aí que o cara fala, eu era hipertenso, diabético antes da cirurgia, parei com tudo e tal. Mas dá para a pessoa também fazer isso sem caminhar para o rumo da cirurgia, para mudança de estilo de vida. Às vezes a alimentação que está habituada a fazer, que às vezes tem uma carga de sódio elevadíssima e não percebe, mudar um pouco isso, e talvez você está no início ainda de patologia, uma hipertensão ainda num grau inicial, você tem que usar uma dose baixa de medicação, a chance de você ficar livre é muito melhor. A medicação está aí como um recurso, não como uma muleta, né? Não como para a gente se apoiar nela e esquecer da nossa parte. Esse que é o problema às vezes. A pessoa acha que o remédio veio para tirar, vamos dizer assim, a culpa dela que ela tem que ter, a responsabilidade dela que ela tem que ter com a vida dela. Não existe mágica aí no caso. Não tem. É de fato um paliativo para um problema que está lá instalado e que ela vai ter que observar e tentar, quanto mais peças desse quebra-cabeça ela consegue juntar no sentido de apoio aí, mais qualidade de vida vai ter. Mas com certeza, inclusive até puxando aí pelo lado financeiro. Se você for fazer um tratamento hoje, a pessoa às vezes precisa de 2, 3 medicamentos para pressão, mais uns 2, 3 para diabetes. E ainda tem que tomar mais alguma coisa lá. É um absurdo que acaba ficando, né? Então, até nesse ponto, que talvez mexendo no bolso, ele começa a ter um incentivo a mais aí para tentar reduzir o gasto. Muito vem da parte dele, muito vem do que ele consegue fazer. Toninho aqui, não é? Tá falando aqui a respeito da questão de carência de minerais, se isso também interfere nas funções cardíacas aí, não é? Minerais, magnésio, e perguntando também a respeito de reposição hormonal, se isso ajuda na questão cardíaca. Foi bom ter tocado nesse assunto, que assim, hoje a gente tem uma febre aí do pessoal tá tomando muita coisa indiscriminadamente e sem saber na realidade como que estão esses elementos no sangue, né? Principalmente, por exemplo, você pega o magnésio, é uma febre, né? Todo mundo hoje toma magnésio, sem prescrição, sem controle, nada. E como qualquer outro elemento do sangue, ele tem que estar em equilíbrio. Então, eu sempre falo, antes de começar a tomar alguma coisa, alguma reposição que seja, de vitamina, de mineral, faça os seus exames, vá ver como é que está. Às vezes não tem necessidade. Quase tudo que a gente precisa está na nossa alimentação.
termos de vitamina, de minerais, de tudo. Então, por que às vezes você vai repor uma coisa que você não está tendo necessidade? Por exemplo, o magnésio, falando especificamente do magnésio, ele tem envolvimento direto no controle de ritmo cardíaco, por conta da fisiologia da célula do miocárdio. Só que ele, estando baixo, estando alto, é ruim. Então, se a pessoa às vezes já tem um nível normal e ela começa a fazer essa reposição sem controle, ele vai passar do nível que precisa, vai começar a dar problema também. Então, tudo que você for fazer é importante você estar seguindo, você está fazendo a dosagem desses elementos que tem dosagem de cálcio, magnésio, sódio, potássio, que você faz normalmente em exames de sangue de rotina. Tá? A mesma coisa das vitaminas, a B12, a D. Então, e são exames que hoje entram na gama dos exames de rotina que a gente acaba solicitando. Então, primeiro, faça uma avaliação antes de sair tomando aquilo que você viu propaganda na televisão ou que você viu alguém mais radical falar no YouTube, que a gente sabe que tem muito, porque tudo tem seu parâmetro, tudo tem seu intervalo de ação ótimo aí para ocorrer. Tendo a necessidade de reposição, aí sim, mas também com acompanhamento, porque às vezes essa reposição é provisória. Exato, direcionado, né? E às vezes a pessoa sabe que a gente vê que às vezes ela mudando o hábito alimentar, incluindo uma coisa a mais ali do que ela fazia uso, tira a necessidade de ficar tomando tanta coisa. Né? E muitas vezes a gente fala aqui com nutricionistas, né? Hoje se fala muito da interação entre alimentos, né? Então, às vezes o sujeito até consome, olha, mas eu estou consumindo determinado alimento que tem, né? Olha, tá, mas você está consumindo errado com outro que anula a absorção deles. Exato, porque a gente sabe que às vezes alguma mudança em pH, você muda a absorção de alguns alimentos, se aquele alimento passou por um processo de fermentação ou não, a gente vê mudança também. Então tem tudo isso. Mas o que eu oriento é isso, faça seus exames, vê se você está tendo alguma deficiência de alguma coisa, antes de sair começando a tomar por conta, porque a falta é ruim, mas o excesso às vezes é até pior. Gilmar, parabenizando aqui pelas colocações, né? E está dizendo, olha, eu já ouvi esse depoimento aqui de outras pessoas aqui no programa, né? Que a qualidade de vida dele mudou depois do cachorro. Não é? Que o cachorro obriga ele a caminhar agora todo dia. Não é? Então ele está dizendo aí que em alguns casos os médicos deveriam indicar um cachorro. Né? Além do efeito psicológico que isso tem, né? Além do efeito psicológico. Hoje a gente sabe que o estresse, a ansiedade está muito relacionado com a doença cardiovascular. E às vezes o que a gente indica para a pessoa é procurar alguma coisa que distraia ela. Distraia. Nesse caso do cachorro é uma ótima opção, lógico. Às vezes a pessoa fazer uma atividade de relaxamento, seja um yoga, seja um tai chi chuan, isso também ajuda bastante. A nossa carga de preocupação cresceu demais, né? E a gente está saindo de uma situação pesadíssima aí, né? Que a gente está querendo retomar a vida agora, mas você vê que deixaram sequelas muito maiores do que a gente achou que teria, né? Sem dúvida. E acho que nos dois polos, né? Porque a gente viu uma questão da pandemia aí de um estresse generalizado que gerou, né? Desde o medo da própria doença ao desenrolar disso, né? A questão profissional, econômica, enfim. Mas por um outro lado também a gente acompanhou depoimentos de pessoas que mudaram a qualidade, o padrão de vida que, né, no período que ficou em casa, fez uma horta lá junto com os filhos, né? Também ajudou a refletir de, olha, como é que eu estou levando essa vida. A história do copo cheio e do copo vazio. Exato. E tem aqueles que se afundaram profundamente, né? Ou por perdas na família, e aí resolveram se entregar e não conseguem voltar a ter uma vida normal. E tem aqueles que viram na realidade, uma outra porta. Isso foi importante, né? Pedro Paulo aqui parabenizando também, colocando uma outra questão que muitas vezes as pessoas não observam. A gente estava falando aí de interação de alimentos, ele falava de interação de medicamentos, não é? Como o doutor coloca aí, ele descreveu um problema que faz um acompanhamento cardiológico e etc. E
adquiriu pela internet um produto, um medicamento para queda de cabelo. E depois descobriu que estava dando uma interação e quase teve um problema sério. E a gente vê assim, né? Por exemplo, uma das medicações aí usada, no caso, das mais usadas, seria um exemplo aqui, o minoxidil. Ele é um antihipertensivo. A pessoa às vezes já toma um tanto de antihipertensivo, aí ele vai tomar uma medicação achando que o efeito vai ser só local ali. Soma. Aí um dia vai levantar à noite, dormindo lá, ter uma queda por uma hipotensão ortostática, por uma queda de pressão brusca. Nem imaginava que seria por isso. E outras coisas, né? Quem que precisa, por exemplo, de anti-inflamatório, de receita para comprar anti-inflamatório? O anti-inflamatório, ele corta o efeito da maioria dos medicamentos da pressão. É automático, a pessoa está com dor, ela vai lá e compra um diclofenaco da vida, alguma coisa assim. E é um hipertenso, toma o remédio, para de fazer o efeito do remédio da pressão. Passou a dor, mas ele acha um outro problema. E quem tem essa consciência é muito difícil, né? E aí vai lá, discute com o médico e fala assim, não, eu estou tomando, por que minha pressão... O remédio não está virando nada. Além de tudo, você me passou um remédio caro e não está virando nada. E não é. Às vezes ele tomou alguma coisa que cortou o efeito da medicação. Eu falo, uma das coisas que chama atenção, né? Em termos de medicamentos, são vendidos sem controle. Uma das principais causas de suicídio nos Estados Unidos era a ingestão de paracetamol. Tanto que lá agora tem um uso restrito. O paracetamol ele pode dar uma hepatite fulminante, tomado em altas doses. Você já viu alguém pedir alguma coisa, alguém falar para você, não toma isso? Isso é automático, né? E muitas vezes a urgência dela é tirar a dor. Ela não quer saber que jeito que ela quer, mas ela quer tirar. E aí acaba usando uma medicação que pode estar dando um monte de problema depois, né, futuramente. E às vezes, no bate-papo com o médico, né, vai lá na consulta, toma algum medicamento? Não, né? Mas está tomando lá a gotinha para dor, ou não sei o quê, que foi vendido sem receita, acha que não tem que informar. O que ele acha que ele toma é o que está fora da caixinha. Todo mundo tem a caixinha de remédio em casa. Aí lá você vai achar os analgésicos, os anti-inflamatórios da vida. E aquilo que ele toma, que ele dá, assim, vamos dizer assim, um outro valor, que é o da pressão, do diabetes, ele acha que aquilo ali só que ele toma. Por quê? Geralmente, o que não é de uso contínuo, você vai falar que não toma. Aquilo que você usa de maneira esporádica, você vai falar que não toma. Mas às vezes tem um hábito que ele nem percebe, que a cada 2 dias ele tem que tomar um anti-inflamatório. Cada 2 dias ele tem que tomar um anti-inflamatório. Já se habituou àquilo. Isso daí vira uma bola de neve, né? Mas para ele tudo bem. É um remédio que é vendido sem controle, não vai fazer mal. É isso que tem embutido, né, na nossa cabeça. Nem receita a gente não precisa, é porque não vai fazer mal. E é por outro, e não é bem assim. Aliás, é totalmente ao contrário. Né? Exato. E nosso espectador aqui, o Toninho, perguntando sobre estatinas, né, o uso de estatinas e seus efeitos. Bom, as estatinas, elas são medicações usadas para tratamento de colesterol, primordialmente. E foi visto que ela tem um efeito pleiotrópico. O efeito pleiotrópico é aquele que você usa a medicação para uma coisa, mas você acaba vendo que ela tem uma vantagem para outra. Hoje é mandatório, por exemplo, que um paciente que teve algum evento cardiocirculatório, seja um AVC isquêmico, seja um infarto do miocárdio, ou alguma isquemia de circulação periférica, fazer o uso da estatina. Ela se mostrou muito eficaz na estabilização da placa de aterosclerose, que é a placa de gordura, e no processo inflamatório que existe nessas placas. E hoje a gente tem uma gama de estatinas, né? Até um tempo atrás a gente abria mão só da simvastatina, e realmente tinha uma porcentagem de efeito colateral dela mais relacionada a dores musculares. Só que não era uma proporção tão grande igual se achava. Uma proporção que se tinha com a simvastatina, principalmente numa dose mais alta, acima dos 40 miligramas, chega a uns 15% de dor relacionada a ela. E tem um exame específico de sangue que você faz. Às vezes o paciente, isso acontece muito, ele vai no consultório, aí você pergunta,
você está tomando a sua estatina? Ele falou, eu parei porque estava me dando dores nas pernas. Só que ele não fez o exame para a gente comprovar se era dela ou não. Aí ele aumentou o risco dele ter um evento cardiovascular por ter parado uma medicação essencial por alguma informação que ele pegou errada e não acabou confirmando esse fato para ver se realmente era dela. E mesmo se for, vamos falar na mais antiga, que é a simvastatina. Hoje as outras estatinas, você tem estatinas muito mais modernas, que os efeitos colaterais dela caíram muito. Então o uso é mandatório para aqueles pacientes que tiveram algum evento cardiocirculatório, e hoje ainda é o principal tratamento para a elevação do LDL, que é o mau colesterol, e para ajudar a elevar o HDL. Então é uma ferramenta que a gente tem que é importantíssima. E aí, aproveitando essa questão do colesterol, aqui a Juliana, né, perguntando a diferença, né, do bom e do mal, né, e fontes de cada um. O mau colesterol a gente chama ele de LDL, é a proteína de baixa densidade, e o bom colesterol é o HDL. O mau colesterol está principalmente nos alimentos de gorduras saturadas, a carne gorda, a carne processada, ela tem bastante. Relacionado a isso, os alimentos industrializados, no geral, eles possuem uma percentagem de gordura muito grande. E o bom colesterol com HDL a gente consegue aí nos peixes que são ricos em ômega 3, salmão, atum, sardinha, nas oleaginosas aí no geral, nas castanhas, no azeite extra virgem, são boas fontes de bom colesterol aí, que a gente teria que ter o hábito para, no nosso dia a dia, de fazer uso aí. Uma porçãozinha de castanha todo dia, isso daí ajuda bastante. E de novo, né, a gente falando da questão dos hábitos, né? Olha, eu posso muito bem substituir lá o filezinho de carne vermelha por um filezinho de peixe. Justo. Né? Vai ajudar muito na minha rotina, caprichar no azeite aí, não é? É importante essa questão do azeite, que procurar não usar ele como fundo de alimento frito, porque ele, depois de 180 graus, ele perde todas as suas propriedades benéficas aí. Então, procurar, mas lógico, a carne vermelha ela pode ser consumida, mas cortes mais magros, né? Um patinho, um acém, dá para você, lógico, uma vez ou outra, pô, você não vai numa costela no bafo, não vai ficar olhando lá e você ficar num cantinho comendo salada de alface, uma vez ou outra. Aí entra lá naquela questão do equilíbrio, você pode abrir exceção. O problema é o hábito, é o todo dia, né? Todo dia você comer uma carne gorda, um alimento industrializado, uma carne processada, um salame, uma mortadela, um presunto. Isso daí não tem como, né? Não tem nem sentido, né? Não dá para ficar na panceta todo dia e achar que vai ter saúde que aguente isso. Os alimentos mais gordurosos, eles são mais apetitosos, né? Então, mas a gente tem que ter juízo, né? Tem que ter juízo. E o Igor colocando uma questão aqui também, né, que vai nessa direção, que é, por exemplo, rotina de alguns lugares, né? Ele até hoje não consegue entender um café da manhã dos americanos com ovo e bacon. Não, isso está totalmente errado. O ovo em si, não. O ovo é um alimento de valor nutricional importantíssimo. Mas as carnes processadas em si, lá é o bacon, a linguiça, a salsicha, é uma coisa... Tanto que a população americana chegou naquele boom da década de 90 de ter quase 70% de sobrepeso e ainda... Volta lá no primeiro bloco. Por isso que ainda a doença cardiovascular é o que mais mata no mundo, né? E é fácil checar isso, né? Acho que qualquer sujeito, né, se pegar numa rotina, o próprio exame mesmo, né? Se você pegar uma semaninha lá com o seu hábito alimentar que você introduz bacon diariamente no teu hábito alimentar, né? Faz um exame de colesterol antes e depois de uma semana você vai ver a alteração. A gente tem que ter a gordura na nossa alimentação, assim como tem que ter os carboidratos, as proteínas, as fibras, tem que ter. Mas é tudo questão de proporção, não adianta. Fora que é uma bomba calórica, né? Para você gastar aquilo em termos só de pensar de ganho de peso ou de perda de peso,
Então é desproporcional. Aquilo, às vezes um pedaço de beco você teria que não comer mais a gordura do dia e ficar um negócio totalmente desbalanceado, a alimentação fica totalmente irregular, né? Acaba caindo muito na questão prática também do conjunto da obra, né? Porque muita gente fala que, né, da questão do passado, o pessoal fazia comida com banha, né? Era uma comida mais calórica, mas o sujeito carpia um lote diariamente. A gente voltou na questão da foto, né? As fotos de antigamente, né? O gasto metabólico era muito maior. Eu não ouvia falar em sedentarismo naquela época, né? Era que é paradão. Não tinha ninguém. Mesmo que ele trabalhasse num emprego burocrático, vamos dizer assim, mas ele tinha que ir a pé, tinha que voltar a pé, para almoçar, tudo ele tinha que se mexer. Exato. Então, e mesmo assim, a questão tem gordura animal que é boa e a gente precisa, entendeu? Então não é abolir totalmente É equilibrar dentro dessa rotina, com bom sono, com exercício, sem tabaco na vida e com álcool moderado. Exato. Hoje, isso chega a ser de senso comum tudo isso. Todo mundo hoje tem essas informações de uma maneira muito mais fácil, mais rápida, né? É o querer fazer. É o querer sair da inércia, da acomodação. Isso depende da pessoa, né? Não vai ter uma medicação que vai levantar o cara da cama e pôr ele para caminhar 30, 40 minutos por dia, pegar o pezinho dele. Precisa partir dele, né? Exato. Informação ele tem. E hoje é muito mais fácil. Só não segue porque às vezes não acordou ainda, né? E de fato não tem fórmula mágica, é rotina. A grande fórmula aí é ter uma rotina saudável. Com certeza. E até em termos de financeiros que a gente estava falando, da pessoa poder eliminar um monte de coisa, um monte de gasto, por conta às vezes de mudanças simples de hábitos, né? De alguma mudança, alguma substituição alimentar, alguma atividade física que faça, que seja dentro de casa, um hábito que tem que fazer só de ficar parado. Tudo começa numa mudança simples, né? Então, e aquilo acaba se tornando um hábito, né? E é um hábito saudável, né? Perfeito. É isso, para uma mudança para um hábito saudável. Exato. Doutor, só tenho a agradecer, né? Eu espero que a gente tenha sensibilizado muitas pessoas que estão nos assistindo aqui a buscar uma vida mais saudável, parabenizar pelo trabalho e esperar que a gente tenha outras oportunidades aqui de discutir a respeito do tema. Eu que agradeço, é sempre importante ter a oportunidade de estar falando sobre assuntos que são do dia a dia, que a gente vê mídia, né? Um monte falando quando está em voga algum evento que acaba acontecendo. E aí serve para a gente também orientar um pouco, né? Lógico, ao que a população deva buscar, deva tentar fazer. E a gente se põe à disposição para novas oportunidades.